Começa a ler? Alegres da esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Sinodal Triângulo Mineiro, vem pra Palmas você também, vem! Em 2018, aconteceu um evento marcante, que foi o Congresso Nacional, e para a Sinodal do Triângulo Mineiro, foi a primeira vez que ela enviou um presidente para o Congresso da Nacional. E como é que foi essa experiência? Noite sem dormir, reuniões até 2 horas da manhã, mas foi muito bom, muito bom. A UMP ela trabalha com um processo de comissões executivas ao longo dos anos e a cada 4 anos o Congresso Nacional. Então, além de amigos que nós fizemos nessas comissões executivas e poder estar junto com esses amigos nas decisões que são essenciais para o MP, essenciais ali para os próximos 4 anos de decisões que se passam pelo Supremo da Igreja, tá, gente? Pelo Supremo e pelas decisões da UMP, foi muito importante estar com essas pessoas, tomando as decisões necessárias, conversando e discutindo aquilo que vai dirigir a UMP nos próximos 4 anos. Foi muito bom estar com aquelas pessoas, foi muito bom participar do Congresso Nacional e história, né? O primeiro presidente a participar desse congresso. Legal. Uma coisa que eu vejo muito importante dentro da UMP, dentro das igrejas, é como que toda essa estrutura, federação, sinodal, nacional e todo o envolvimento com essas estruturas colabora na formação do jovem. Inclusive na formação do jovem para o mercado de trabalho. E hoje, você já casado, atuando no mercado de trabalho, como é que foi o que você vê, como que está à frente da liderança, em cargos na igreja, participando de eventos onde você tem que pensar toda uma estrutura organizacional, como você vê que isso influencia hoje na sua carreira? Influencia muito. Por quê? E essa é uma bandeira que eu defendia, inclusive, que quem trabalha à frente das lideranças das federações, seja o MP, o PH, a SAF, essas pessoas elas têm uma preparação adicional para o mercado de trabalho, porque sabe trabalhar em grupo, sabe escutar ideias de outras pessoas para tomar as suas decisões. Quem aí é primeiro, segundo secretário, sabe fazer ata, escreve qualquer coisa, gente. Fazer ata de igreja presbiteriana, escreve qualquer coisa quando for trabalhar fora. Então, eu acho que são pontos que ajudam, sim, e não só para o mercado de trabalho. Esse formato de liderança das federações e da sinodal forma líderes para a própria igreja. Diáconos, presbíteros, vários pastores que vieram de pessoas da UMP. Temos aqui no nosso sínodo pessoas que eram líderes na nossa sinodal e nas federações e que agora estão no seminário, ou já concluíram o seminário. Então, formam líderes tanto para o mercado de trabalho, mas também para a igreja local, para servir na igreja local, que é um ponto importantíssimo também. Muito bom. Uma coisa que eu vejo muito importante dentro da UMP, dentro das igrejas, é como que toda essa estrutura, federação, sinodal, nacional e todo o envolvimento com essas estruturas colabora na formação do jovem. Inclusive na formação do jovem
quando a gente fala de administração de recursos, e aí a tesouraria que envolve a Sinodal do Triângulo Mineiro, nós falamos de desafios. Eu queria ouvir um pouco de você, como tem sido esses anos trabalhando como tesoureiro da Sinodal, a contribuição que cada membro da OMP tem feito e como que isso impacta na lida do trabalho da Sinodal, porque falar de dinheiro na igreja ultimamente tem causado arrepio, quando na verdade nós precisamos ter uma visão do reino do Senhor, ser mordomos dos nossos recursos, entender que nós não somos servos do dinheiro, mas o dinheiro é que trabalha para nós. Enfim, nesses 10 anos servindo aí na tesouraria da Sinodal, como que tem sido esses impactos na lida e no trabalho do Senhor, meu querido? Bom, inicialmente, cabe deixar bem claro que a questão do dinheiro é só pela graça de Deus. Independentemente do que aconteça, tenha dinheiro ou não, é a graça de Deus que faz com que o trabalho se mova. Mas o dinheiro é bênção do Senhor. Sem dúvidas, a gente tem a oportunidade de ter o dinheiro para poder adquirir alguns itens, proporcionar um conforto, né, para a Sinodal, para os jovens, ir até determinados locais. Pelo que a gente já viu, a Sinodal, a extensão territorial é muito longa, então, através do dinheiro, a gente consegue comprar gasolina, alimentar o povo, que o povo nos congressos, acampamentos e eventos comem consideravelmente, e são momentos de comunhão. Então, o dinheiro é bênção. Só que, como o senhor bem pontuou, somos mordomos, e cabe a nós administrá-lo de forma consciente, de forma honesta e de forma com que vá propagar e principalmente glorificar o reino de Deus. Então, o dinheiro não, ele é a raiz. Há um ditado, né, que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas a raiz é o próprio pecado. E se a gente consegue administrar com a graça de Deus, o dinheiro é convertido em bênção dentro do reino, né? A gente consegue, através da graça do Senhor, o reino ser propagado e divulgado até os confins da terra. E essa contribuição que cada membro paga na sua UMP e que é revertido para a Sinodal, aquela ideia de que no individual nós abençoamos o todo. Qual tem sido o impacto disso no trabalho da Sinodal, Walter? Hoje nós temos a anuidade de contribuição individual. E ela é parte, igual o senhor comentou mais cedo, do chão de fábrica. É lá na UMP local, é lá onde as coisas acontecem, onde cada jovem, por uma vez por ano, contribui com 2% do salário mínimo. E esse valor, 50% dele, vai ficar na federação, os outros 50% vai ser revertido, vai ser repassado para a Sinodal, e a Sinodal fica com metade desses 50%, 25% do todo, e os outros 25% vai ser direcionado para a Nacional. A individualidade da contribuição vai alcançar o todo, por quê? Porque a federação vai trabalhar de forma ampla, com toda a federação daquela igreja ali, a Sinodal vai trabalhar com todo o sínodo, e a Nacional vai pegar parte desse dinheiro e vai aplicar em missões, vai aplicar no próprio desenvolvimento do trabalho da Nacional, vai aplicar uma parte dele para poder proporcionar um congresso com uma estrutura legal, de forma mais barata e de forma com que a gente possa unificar e unir todos os jovens, toda a igreja, num único propósito, que é glorificar e propagar o reino dos céus. Então, uma contribuição de um jovem, uma vez por ano, vai alcançar um jovem, por exemplo, no trabalho de PMF, né, o Programa Missionário de Férias, lá no Nordeste, lá no Amazonas, e em vários locais do país. De um jovem lá numa cidadezinha local, do MP local,
abençoando um outro jovem através desse repasse de um projeto missionário de férias. É a maravilha da beleza conciliar, né? Quando no individual nós alcançamos o todo. Continuando nosso trabalho de contar a história da reorganização do trabalho da Sinodal, do Triângulo de Mocidade, do Triângulo Mineiro, nós estamos recebendo o pastor Emerson Miranda, um grande amigo, um pastor que eu tenho uma profunda admiração, que está à frente do trabalho do Sínodo do Triângulo Mineiro já há uma boa jornada. E durante essa jornada, reverendo, olhando para o trabalho da Sinodal de Mocidade, do Triângulo Mineiro, qual a importância desse trabalho para as nossas igrejas? Graça e paz, Bernardo. Bom, eu sou fruto de um trabalho de jovens de mocidade. E desde a minha mocidade, eu sempre valorizei o trabalho da UMP, da Federação e da Confederação. Ao longo dos últimos anos, a gente tem visto algumas dificuldades, umas intempéries aí, para fortalecer o trabalho dos nossos moços, né? A nossa confederação reorganizou federações, tem trabalhado muito nesse ponto. Eu, particularmente, apoio e incentivo todos os pastores a que estruturem bem a sua mocidade em suas igrejas. Ainda que pareça, na linguagem de alguns, um trabalho antigo, não é. Porque os jovens bem unidos, bem preparados organizacionalmente, isso ajuda muito. E as federações, elas têm esse papel de estar ajudando cada mocidade, né? Mas é muito importante que a igreja esteja engajada, porque uma federação sem apoio das igrejas fica faltando um braço. Porque o gostoso de ver é que cada igreja tem a sua equipe de jovens, a sua mocidade, que envie pessoas para a federação, que, por sua vez, para a confederação, né, a nível de sínodo. E é exatamente esse engajamento de todos que gera integração, gera unidade, gera ações importantes, né? Alguns encontros de congressos, mobilizações. Só é possível quando cada parte, igreja local, a federação e confederação, trabalham unidas. Então, acho que o segredo está aqui nos pastores, que devem apoiar, incentivar os seus jovens a estarem se reunindo enquanto mocidade, estarem federadas, né? Participarem dos encontros de federação, congressos, e assim sucessivamente. Então, eu creio que é muito importante. É nesse trabalho, e a gente vê os desafios dos pastores nas igrejas locais, né? Eu sou pastor de uma plantação e a gente tem lutado para organizar a nossa UPA, daqui a pouquinho a nossa mocidade. Mas eu queria que o senhor deixasse uma palavra, então, de encorajamento daqueles pastores que estão, assim como eu, às vezes numa plantação, numa congregação, numa igreja menor, ou às vezes numa igreja já com um tamanho relevante, mas que ainda não tem o seu trabalho organizado. O pastor Bernardo, há um outro fator ainda. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas igrejas estão trabalhando com pequenos grupos. Eu, particularmente, trabalho com pequenos grupos. Nossa igreja está ligada ao Ministério de Pequenos Grupos. E, no meu entendimento, uma coisa não conflita com a outra. Uma coisa completa a outra. Então, eu não tenho que extinguir a minha mocidade porque eu tenho grupos de comunhão de jovens. Portanto, um trabalho de pequeno grupo ou um trabalho de implantação ou ainda uma igreja que já deixou a sua sociedade interna se desativar, eu creio que deve evitar esforços para fortalecimento, para revigorar
a sociedade interna em todos os níveis, seja de UPA, seja de jovens ou das demais. O senhor compartilhou que o senhor é fruto do trabalho, né, de juventude, da mocidade. E hoje, qual a importância, então, para o jovem que está nos assistindo? Qual a importância do trabalho, da federação, da sinodal, do envolvimento com este trabalho? A importância ela é bem holística, né? Porque ela tem, como por exemplo, um reflexo em vários degraus. Ou seja, a federação apoia o trabalho da igreja local, ajuda, integra, até certo ponto, vistoria, ajuda no sentido de mentoreamento, né? A diretoria da federação está preocupada com cada mocidade, com cada liderança. Então, há um tutoramento. Isso é muito importante. Eu saber que tem alguém que vela por mim, isso é muito importante. A federação e a confederação têm esse papel. Eu penso que o jovem, viver isolado é ruim, porque ele acha que o seu mundo é a sua igreja, e não é. Além de você participar de congressos, encontros, acampamentos de federação, isso promove, quando eu falo holisticamente, não só um crescimento espiritual, mas relacional. Eu vou conhecer gente de outras igrejas. Isso proporciona, cara, tantos resultados, né? Não só a nível espiritual, a nível social, a nível familiar, porque muitos jovens encontram futuro cônjuge e não encontram federação. Então, é muito importante em todos os aspectos. Eu penso que toda igreja devia se esforçar muito para organizar a sua mocidade, ter encontros, fazer momentos de louvor, participar dos encontros de federação, de confederação sinodal. Então, eu vejo com muita importância. O Reino de Deus ele é formado por amigos. É um privilégio estar aqui com o meu amigo Vitor, que é o secretário sinodal, já há 4 anos, jovem, com meu colega de seminário, não que eu seja tão jovem quanto você. Você está com quantos anos, Vitor? Eu estou com 28. 28. A idade de UMP, Sim. ainda dentro, né? E como que é o desafio de estar à frente de um trabalho tão grande, tão significativo da nossa UMP e sendo um pastor também tão jovem? Bernardo, primeiro agradecer aí aquilo que você tem feito como amigo, como pastor, esse tempo aqui na Igreja do Alto, convivendo com o pessoal, junto nesse documentário, ouvindo histórias e sempre caminhando naquilo que Deus tem feito na vida da nossa mocidade. Realmente, o desafio do pastorado envolve a nossa abnegação diante de muitas coisas, a nossa família, o nosso tempo, mas por algo que é muito precioso, o reino do Senhor. Ver o reino expandindo, conhecendo realidades nessa sinodal, formar grandes amigos, poder entender a realidade do Evangelho nas diversas igrejas da nossa região. Não tem nada melhor do que participar e pisar no chão da fábrica. As igrejas locais representam o chão da fábrica. É de lá que vão sair os pastores, de lá que vão sair os líderes da nossa igreja, mas de lá que vão sair os nossos profissionais que vão executar as suas ações ao longo da vida. Para mim é um privilégio estar com essa sinodal aí há 4 anos, aprendendo, tendo a idade de mocidade, muitas vezes sendo confundido com o cara do louvor, o que você está fazendo aqui, tudo. Você que é o pastor? Nossa, né? Então até muda assim um pouco, mas essa troca tem sido para mim fundamental para a composição do meu ministério e da minha vida como um todo. Eu louvo a Deus pela mocidade, em especial pela sinodal do Triângulo Mineiro. Há 4 anos envolvido nesse trabalho. Há 4 anos. Em um período 2019. muito difícil, que foi o período da pandemia. Quando você entrou a pandemia. Foi. Eu assumi a sinodal como secretário
no meio de 2019, então a gente conseguiu ali fazer algumas reuniões presenciais e tudo, conhecer a galera, se aproximar, conectar mais ainda de maneira inicial, e logo vem a pandemia que traz consigo inúmeros desafios. Um deles é conectar essa galera que geograficamente está muito longe, a gente está falando de um sínodo muito grande, e assim, depois de um tempo, ninguém aguentava mais, né? Falava reunião online, a gente estava fugindo, a gente já queria sair correndo quando falava de uma reunião no Zoom ou qualquer outra coisa assim. E ter desfrutado desse tempo, ou ter sido desafiado nesse tempo, mostrou os frutos dessa diretoria e os frutos dessa sinodal, que se manteve fiel ao Senhor ao longo desses anos de pandemia. A gente se reinventou. E foi um período muito bom de crescimento, de expansão, o que trouxe para a gente aí coragem para continuar em mais 2 anos. Hoje é um dia de compartilhar das nossas histórias, da Sinodal. E o Ítalo, que já tem uma longa jornada, tanto federação, quase 10 anos de federação, 8 anos de Sinodal. E com certeza, Ítalo, enfrentou momentos bons, momentos alegres, divertidos, grandes histórias, né, como a gente tem compartilhado, mas também, Ítalo, momentos desafiadores. Existiu alguma situação ou algum momento que você viu que aquela situação ela estava abalando a sinodal, o trabalho da sinodal, e como que você lidou com esse momento difícil? Essa era a pergunta difícil. Deve ser, né? Não. Com certeza a gente passa... Toda uma gestão, ela é igual uma montanha-russa, né? A gente tem momentos muito bons, momentos muito ruins, momentos de desânimo, né? Eu acho que qualquer gestão teria autonomia e capacidade para falar sobre isso. E nesses 8 anos aí, passei por vários. E sempre a gente pensa que a gente chega num ponto e fala assim, nossa, esse aqui não dá para vencer não, esse aqui a gente vai perder. E talvez seja nessas horas que a gente devesse chegar até mais rápido, porque a gente para de confiar em nós mesmos, buscar nas nossas forças, no nosso conhecimento, uma saída, e passa a confiar muito mais em Deus. E aí acontece. Então, eu acho que o momento ruim, o momento difícil, né? Não ruim, não digo, mas o momento difícil que a gente tem na gestão, talvez ele nos ensine muito mais do que os momentos bons. Os momentos bons viram memórias eternas. E os ruins, talvez, creio eu, vira galardão. E existiu momentos que vocês pensaram assim, nós precisamos voltar em nossas decisões e mudar algumas coisas? Sim. Várias vezes a gente chega nesse ponto, quando a gente planeja alguma coisa e aquilo ali leva tempo, meses às vezes, e na hora que a gente chega, o feedback depois, né, eu gosto de fazer muito isso com o pessoal da diretoria. Depois de qualquer evento, a gente senta lá e fala assim, ó, vamos pensar aqui o que deu certo e o que deu errado. E eu acho que é um defeito de ser muito crítico, até comigo mesmo. E aí, por mais que a gente fale assim, nossa, foi fantástico, aí eu acho um defeito ali para a gente comentar. E aí, teve eventos que a gente chegou num ponto que falou assim, nossa, mas será que a gente vai ter que mudar? Porque não deu certo, não encaixou, o tema não foi legal, não deu aquela liga. E aí a gente pensa, às vezes, em voltar e avaliar tudo, né? Mas, graças a Deus, não depende só de mim. A gente tem uma diretoria fantástica e, por mais que eu pense isso às vezes, eu não gosto muito de expor para eles. Eu jogo lá para falar assim, e aí, o que vocês pensam? E eles nunca voltaram um planejamento que eles construíram. E por mais que eu tivesse muita vontade de mudar algumas coisas assim, da água para o vinho,
eu não mudei confiando neles, e eu tenho certeza que o Senhor usou eles profundamente para me ensinar o caminho e me ensinar alguma coisa para conduzir essa sinodal. Jota, juntamente com o Walter, você também está caminhando com a Sinodal ao longo desse período todo, desde a reorganização, e você foi conjugando o seu trabalho com a sua função na Sinodal. Para alguns isso é um peso, é impossível, eu não posso fazer porque eu vou focar no meu trabalho. Como foi para você desenvolver ou conciliar a sua carreira profissional com os trabalhos na Sinodal, bem como envolvido aí com a MP? Fácil não foi, Uhum. mas é aquele negócio. O Senhor nunca nos dá um jugo que a gente não consiga suportar. E aí a gente pensa em jugo como se fosse uma punição, e não é. Se você quer que um boi faça um bom trabalho, você precisa colocá-lo num jugo, senão você não puxa o carro de boi. Se não puxar o carro de boi, você não semeia, você não come, todo mundo morre de fome. Então, se a gente interpretar o jugo como um serviço, uma oportunidade de que Deus nos concede servir ao próximo, para glorificar Ele através desse serviço, acaba que, por mais que eu termine cansado fisicamente ou mentalmente, aquilo ali compensa. Então, é isso que eu tenho levado comigo nesses últimos 10 anos de serviço. Eu não vou negar que eu não tenha pensado em existir. Pensei um monte. A gente teve um evento da diretoria no ano passado, lá em Uberaba, recente. Eu lembro que eu falei isso com o pessoal lá, que eu mesmo estava cansado, eu não gostei inicialmente daquela recondução, né? Mas quando a gente olha a conjuntura da obra, e hoje aqui eu vejo toda essa galera aqui, alguns rostos novinhos, pessoas que eu nunca vi, que eu penso, nossa, cara, eles têm potencial para continuar aquilo que eu, o Walter, a Angelita, a Leslie, o Ito, sabe, viemos fazendo nos últimos anos. E, apesar de nós, evidentemente, Deus nos usou para poder ensinar alguma coisa para esses meninos. Às vezes uma noite mal dormida, mas uma só que acontece, para organizar um lidera, mas que impacta para um dos meninos que, nossa, cara, a Sinodal existe. Entendeu? Então, assim, quando a gente olha o resultado e não apenas o esforço compensa. E isso não serve só para a igreja, serve para trabalho. Eu estou hoje no caminho de concluir meu mestrado. Se eu fosse olhar apenas o trabalho que eu tenho em escrever um artigo, escrever uma dissertação, em fazer revisão bibliográfica, eu não faria o mestrado, eu ficaria quieto. Então, se eu faço isso no meu trabalho, por que não na igreja? E aí, evidentemente, a gente glorifica a Deus nos nossos trabalhos. A gente não glorifica a Deus só na igreja, como já foi falado aqui hoje. Mas acaba que, muitas vezes, na igreja, a gente deixa só o que sobra. Então, é assim, eu vou escrever meus artigos e, se eu tiver tempo, eu dou uma olhada naquilo que eu tinha naquela tarefa. Eu vou lá organizar a reunião de oração dos jovens, ou eu vou lá preparar a mensagem para poder conversar com os jovens no sábado. Não vamos pensar assim. Todo mundo tem agendas puxadas, todo mundo sem exceção, mas foque no resultado, mesmo que a gente não veja o resultado. Eu não sei o que vai acontecer com a Sinodal daqui a 10 anos. A gente está comemorando os primeiros 10 anos de reorganização e eu espero que tenha mais vários 10 anos, mais vários decânios, mas eu não sei o que vai acontecer. Talvez Deus venha e chame todos nós amanhã. Maravilha, Hosana, Maranata, vem Senhor Jesus, mas talvez não. Talvez meu caminho vá para outro lugar e eu acabe, às vezes, não podendo estar presencialmente, mas eu espero que tudo aquilo que a gente fez, todo aquele esforço que a gente teve, implique em coisas boas para o reino daqui a 10 anos. Amém. É isso que eu falo para o pessoal. Quando está muito cansado, a agenda está muito apertada, olhe o resultado. Quando você vai semear, pense na comida saborosa que você vai fazer com aquela coisa que você está semeando. Não pensa só na enxada. Se você olhar só para ela, você não come. O apóstolo não, né? Mas Tiago vai dizer isso, que quando a gente passa pelo sofrimento, nós precisamos ter em vista a coroa que nos está posta e nos está preparada. Jaqueline, muito obrigado por sua presença aqui conosco, por compartilhar um pouquinho da sua história. E hoje você, como uma servidora pública,
mas no tempo de sinodal, eu acho que uma das coisas que os jovens hoje enfrentam é a falta de tempo. Porque é faculdade, muitos trabalham e estudam, então chega o final de semana, às vezes temos uma agenda cheia nos trabalhos, federação, sinodal, igreja, mas o que nós estamos ouvindo até aqui é da importância do envolvimento nesse trabalho. E durante sua jornada na sinodal, como você fez? Como que foi para conciliar estudo, carreira, o trabalho da sinodal? Bem, eu sou natural de Araguari e quando eu fui eleita vice-presidente da Sinodal em 2017, eu morava em Patrocínio. Então, a minha vida, durante a semana eu ficava em Patrocínio e aos fins de semana eu ia para Araguari. Então, por aí já era bastante corrido. E eu chegava em Araguari, tinha os trabalhos da igreja, e federação e sinodal também. Então, o meu começo, assim, quando eu entrei na sinodal, foi bem agitado. Por muitos fins de semana, eu nem passava em casa, porque tinha algum evento da federação ou da sinodal que eu tinha que comparecer. Então, foi um período assim que eu tive que conciliar bastante, né, tentar ajeitar a minha vida, a minha agenda, para que eu pudesse cumprir tudo. Mas é tão interessante, porque, ao mesmo tempo que era cansativo, era muito prazeroso também. Parece que, quando a gente chegava nos eventos, nas programações, a energia era recarregada. A gente encontrava os amigos, pessoas queridas, e aquilo ali fazia tudo valer a pena. Então, se tivesse que acontecer de novo essa vida corrida de estradas e rodovias, né, até porque nosso sínodo é muito grande, então a gente percorria longas distâncias, eu faria tudo de novo, eu acredito, porque foi um tempo muito bom. Né? O Senhor me ensinou bastante sobre descansar nele, confiar nele, como é bom servi-lo, como é bom a gente se dedicar à obra. E não dá para tentar também separar, né? Por exemplo, agora eu estou na minha fase profissional, eu vou investir todos os meus esforços aqui, e quando não tiver mais nada, aí eu vou para a igreja, né? E o Senhor ensina que é o contrário, que é super possível, é essencial que a gente sirva na obra, né? Não tem que ter essa divisão entre vida secular e vida cristã, é tudo uma coisa só. E parece que quanto mais a gente serve, mais a gente trabalha, mais o Senhor renova as nossas forças e nos ajuda mesmo, nos ensina a depender dele nesses momentos. E fazendo parte da história da sinodal, como estando na presidência, estando à frente do trabalho, com certeza você deve ter presenciado inúmeros testemunhos, né? Sim. Mas, dentro disso, o que te chama a atenção? O que você viu Deus fazendo na vida dos jovens da nossa região? Assim, realmente, eu vi várias pessoas retornando à igreja por meio do trabalho da Sinodal. Eu lembro de uma conversa que eu tive com a Jaque, eu acho que foi no Facebook. Você lembra, Jaque? Acho que não, né? Mas eu lembro dela perguntando como que era o trabalho. Eu acho que ia ter um evento, eu não lembro onde, se era em Araguari, Uberlândia, não lembro. Mas eu vi pessoas se interessando, vi pessoas... por exemplo, o que é uma federação? Por exemplo, a gente teve um acampamento, não sei se foi um acampamento lá em Uberaba, foi um congresso no acampamento, lá em Uberaba, e eu lembro que assim, foram gente de várias igrejas, de Uberaba, de Frutal, e o pastor Paulo, que estava lá, Pedro Paulo, e ele pregou, e aquilo mexeu muito com as pessoas, assim, no sentido não só de servir, assim, de unidade mesmo. E eu vi muitas pessoas sendo tocadas naquele momento, vi várias outras pessoas retornando para a igreja, se aproximando do trabalho também. Então, eu acredito que despertou mesmo aquilo que estava adormecido, ou porque as pessoas também não tinham conhecimento. Então, por exemplo, a gente reorganizou a FEMOPRIG, e aí a gente começou a ter um em comum, que é sempre, todo ano tem o em comum, que era realmente para unir as pessoas, para unir as igrejas, fazer trabalhos sociais. Nós fizemos trabalhos sociais num bairro aqui em Uberlândia. Então, a gente expandiu, né, o reino. Assim, a gente semeou
lançou muitas sementes na vida das pessoas, dos jovens que já estavam na igreja, de outros jovens que não sabiam, que estavam chegando. Então, assim, o maior testemunho que eu tenho assim, foram de pessoas que retornaram mesmo para a igreja, que começaram a fazer parte dos trabalhos, querer servir a igreja, querer servir ao próximo. Então, foi mais isso assim, que eu testemunhei. É que você foi a primeira secretária de missões da Sinodal. E aí, o que te motivou a aceitar esse cargo, a trazer as implicações de uma vida e de uma obra missionária para um contexto de sinodal? Como que foi essa sua experiência em trabalhar na Secretaria de Missões da Sinodal? Então, eu me senti muito honrada até, né, com o convite. Eu sempre gostei muito de trabalhos evangelísticos, já participei de algumas viagens missionárias na minha vida e sempre fui muito apaixonada por isso, né? E quando eu recebi o convite, eu acredito que foi até um pouco pelo que a gente vinha desenvolvendo, né, com a integração Femoprim, a gente conseguiu ver resultados disso. Além da participação dos jovens, nós conseguimos ver que nós, enquanto igreja, conseguíamos alcançar pessoas que não tinham vínculo nenhum com a igreja, mas que, por conta de uma ação social, de um evento que foi realizado ali, ou por conta de um trabalho com crianças, uma família, às vezes, começava a participar da igreja. Então, a gente desenvolvia esse trabalho já aqui, né, com a nossa federação, e veio o convite da Sinodal. E foi muito interessante, porque nós conseguimos também, lá em Patrocínio, realizar uma ação social como essa, né, junto com o Desperta Triângulo. Foi um evento muito legal também, trouxeram a banda Resgate, foi um marco também na nossa sinodal. E eu representava, eu era como se fosse uma porta-voz dos trabalhos que aconteciam também a nível nacional. Então, a Nacional ela tinha alguns projetos, né, missionários, evangelísticos, algumas campanhas, e eu fazia um pouco esse papel de porta-voz. Por exemplo, até o último fio, que era uma campanha de doação de cabelo, né? Teve até um momento que eu cheguei a cortar o meu cabelo, está quase de novo, né, gente? Depois do casamento, a gente corta de novo. E uma doação, né, para as pessoas que enfrentam e lutam contra o câncer e tudo. Até o... como que é? O Salvos pelo Sangue, que é a doação de sangue mesmo em meses estratégicos, né? Porque nós sabemos que tem meses que cai muito a doação de sangue. Então, a Nacional tem essa campanha e nós divulgávamos isso junto à Sinodal e às federações. Somos todos peregrinos. Eu trouxe até uma camiseta para a gente deixar aqui registrado. Ah, que legal. Essa camiseta foi feita, né, para divulgar essa campanha, que era para contribuir com os nossos missionários, né? Legal. Então, tinha mochilinha aqui. E uma outra é Mãos à Obra, que é algo que acontece todos os anos, né? A Nacional realiza uma viagem missionária. Eles já foram até para o exterior também, levando os jovens. Então, eu via como uma responsabilidade muito grande, né? Porque, além de despertar os nossos jovens a participar de tudo isso, né, era também uma responsabilidade de despertar neles o desejo de servir, né? Não só como MP local, que é o que a maioria, às vezes, acha que é suficiente, mas despertar eles a participarem enquanto federação, enquanto sinodal, e a nível nacional. Tem muito trabalho a ser feito. Que legal, que legal. E promover ideias boas, né, Leslie? Às vezes a gente quer inovar demais e a gente deixa de apoiar bons projetos que já estão sendo difundidos, concretizados pela OMP Nacional, fazendo um trabalho excepcional nessa área missionária. Que bom ouvir o seu testemunho ao longo desse tempo.
que alegria ter você aqui com a gente para partilhar um pouco mais das histórias da Sinodal, das experiências da Sinodal. Você que começou como secretária de comunicação e que depois foi eleita primeira secretária dessa diretoria. Como foi a sua experiência em servir nesses cargos? Como tem sido a sua experiência servindo nesse cargo? Em 2017, o Lucas Machado, que era o presidente, me convidou para esse cargo. E era um desafio, né, porque eu nunca tinha feito nada nessa área. Mas foi uma experiência muito boa, né, de aprendizado. Eu lembro que foi quando começou o Instagram da Sinodal, né? Então, eu criei o Instagram e comecei as postagens. E lembro que tinha o Gustavo, que ele fazia as imagens e eu postava, fazia o outro trabalho, né? E, em 2019, fui eleita a primeira secretária, que é um cargo que eu já tinha exercido na UMP local e na minha federação. Então, não era tanta novidade, mas sempre com o cargo vem outras atribuições que não é só desse cargo, né, mas no geral, no trabalho geral, né, de estar junto com todo mundo, né, de ajudar nas decisões e tudo mais. E nesse cargo também foi um desafio, porque como a Sinodal fez oficinas para a gente treinar as pessoas, ensinar as atribuições do cargo, eu tive que passar para eles sobre a ata além da burocracia, né, que todo mundo vê como uma coisa chata, né? E não, né, é a história sendo contada ali, da mesma forma que nós estamos aqui hoje contando. A ata é esse registro, né? Sem dúvidas. Até mais confiável do que a nossa memória. Uhum. Então, foi para mim uma honra, né? Tem sido. Sou muito grata a Deus por essa oportunidade de fazer parte da Sinodal e dessa história. Que bom, viu, Dani? Certamente a sua fala das atas representarem a contação dessa história mostra que o seu trabalho é um trabalho que vai ficar para a posteridade. Compartilhar 10 anos de história da Sinodal, do Triângulo Mineiro, é ver todas as mudanças que ocorreram durante toda essa jornada. E, com certeza, uma mudança que nós enfrentamos nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, foi em relação à comunicação. Certamente, Getúlio, a comunicação, a tecnologia nunca foi tão avançada e a comunicação nunca foi tão fácil. Mas parece que nós vivemos em um tempo onde a comunicação ela tem tantos desafios. E você é o secretário de comunicações da Sinodal. O que você tem visto, o que você tem enfrentado e quais as suas orientações para que possamos ter uma boa comunicação entre as nossas federações? Eu acho que, com relação à comunicação, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu acredito que não é só eu como secretário da querida Sinodal, mas toda pessoa, né, que vai comunicar, principalmente com redes sociais, é entender e falar a língua do povo, saber o que eles estão falando, entender o que realmente é comunicar-se, porque, com relação à comunicação, a pessoa também ela precisa ter uma criatividade para chamar a atenção do público para o que realmente é. E, quando fala da Sinodal, o que realmente é necessário, a comunicação é a palavra de Deus. O tempo inteiro é a palavra de Deus, e por meio da palavra de Deus é trazer as pessoas para conhecer Deus, que é isso que Ele requer de nós, e por meio do conhecer Deus, a primeira as nossas vidas, é a comunhão, por meio dessa comunicação. Eu lembro que quando eu fui convidado para ser secretário de comunicação, o presidente Ítalo, quem me chamou, mas antes eu havia dito para ele, né, está precisando de ajuda, se precisar de ajuda, pode contar comigo. Mas, na verdade, é porque Deus é quem toca na vida da gente. E antes de ser secretário de comunicação da Sinodal, eu fui secretário de comunicação da Federação, da FEMOTRIM, e Deus encaminhou para hoje. É um desafio?
Porque, primeiro, é a gente orar e entender assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque, realmente, geralmente, quando as pessoas falam da comunicação, você está lá e fala assim, não, é só a pessoa que posta alguma coisa. Não é. É você pensar nos mínimos detalhes, o que você quer que as pessoas vejam nessa parte. E eu acho que o tempo inteiro é estar em oração. Porque acaba que uma pessoa que ela está à frente na comunicação, quando ela está com uma responsabilidade de divulgar o trabalho de Deus por meio dela, tem que ficar atento para não se perder. Se perder porque a comunicação está o tempo nas nossas mãos. E a gente sabe que temos que usar ela como arma para evangelizar, como uma forma de evangelizar, o caminho para evangelizar. Tem dia que falta criatividade. Não é fácil, não. Tem dia que a gente vai pegar alguma imagem, fazer algum post para divulgação do trabalho da Sinodal, ou até mesmo compartilhar o trabalho das federações, que é isso que tem feito com relação à página da Sinodal, para alcançar e mostrar o que é Sinodal, que é mostrar que ela se preocupa com as federações e que ela também divulga, né, o trabalho das federações, porque por meio dessa divulgação muitos jovens foram alcançados e foram para a igreja. Prova disso a nossa federação. Quando nós começamos a divulgar mais no Instagram e também na Sinodal, muitos jovens foram por meio das redes sociais. E Getúlio, você trabalha na comunicação, na Secretaria de Comunicação, mas essa é a sua área de trabalho, fora do trabalho da Sinodal? É por hobby, porque gosta? Já é o trabalho seu de formação, algo assim? Não. Na verdade, eu sou professor e sou pedagogo e também trabalho como professor de música. A rede social e a questão de divulgação veio por Deus. Primeiro foi na diretoria da UMP, porque eu tive essa iniciativa de criar as informações para colocar na página da UMP da nossa igreja, e a partir daí foi surgindo criatividade, que eu acredito que foi o Espírito Santo que foi dando. Legal. E ele foi direcionando. E o bom é que ele serviu também no meu trabalho, né? Porque quando veio a pandemia, para dar aula, a gente tinha que criar meios para chamar a atenção das crianças, para que eles não desistissem de assistir aula. E a minha aula era aula especializada, antes de eu lecionar como professor de História, Geografia e Ciências hoje, que era educação musical. E eu ficava pensando, gente, como que eu vou fazer? Porque antes de dar a aula online, a gente tinha que gravar vídeos. Então, foi aí que eu aproveitei. Eu tive que usar o que eu aprendi no trabalho para Deus, aperfeiçoando para que eu pudesse chamar as crianças, né, para participar das aulas. E deu certo. Né, e deu certo. E eu vejo que isso tudo é direcionado por Deus, não por mim. Porque, se fosse por mim, eu não teria criatividade. Né? E Deus ele é generoso, é gracioso, é misericordioso, e Ele é quem vai direcionando todas as coisas para as nossas vidas. Certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. E a gente vê como o Senhor capacita, no tempo certo, na hora certa, aquilo que Ele precisa para a expansão do seu reino e também no cuidado com os seus filhos. Muito bom, Getúlio, compartilhar a sua história conosco. Como os conflitos geracionais, eles interferem ou influenciam o trabalho das federações e o trabalho da Sinodal? Bom, hoje, cada vez mais, a gente vê que as gerações elas têm mudado muito rápido. Né? E, no decorrer da nossa caminhada dentro da igreja, a gente percebe como as coisas mudam muito rápido e a forma de fazer as coisas também. Né? Para quem nasceu na igreja, como é o meu caso, a gente vem aprendendo coisas que são perpétuas. A gente, às vezes, vê... Isso foi um caso curioso, quando a gente foi descobrir as atas antigas da FEMAP, para delimitar quando foi, né, de fato, o aniversário da nossa federação. E a gente via coisas que eram feitas naquela época e que hoje nós fazemos exatamente igual. Mas tem muita coisa que é diferente.
a própria comunicação com essa geração, ela precisa ser diferente, né? Então, às vezes a gente chega num ponto de pensar que como que vai ser o futuro das nossas mocidades, né, com a geração com um pensamento muito diferente do nosso. E depois da pandemia é uma virada de chave na forma como os trabalhos das igrejas estão sendo desenvolvidos. Essa questão da comunicação é muito importante. E a pandemia trouxe uma comunicação virtual muito presente, muito forte, que às vezes hoje a linguagem dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, é muito mais marcante, muito mais presente nesse âmbito virtual. E aí que mora o grande detalhe da gente não perder de vista essa comunicação real e estar ali lado a lado, né? Então, um trabalho que a gente tem tido na nossa UMP local e que tem sido muito bom, né, é essa comunicação com os adolescentes que estão para vir. Nós precisamos pensar no futuro das nossas mocidades, lembrando que as pessoas que virão depois de nós ainda estão aprendendo a caminhar na igreja, né? Então, a igreja ela é uma estrutura e nós temos uma organização muito bem pensada na IPB, mas nós não podemos esquecer que uma está coligada à outra, né? Então, na nossa UMP local, a gente tem um contato muito bom com a UPA, né? E a gente faz assim um trabalho de parceria muito bom. E é importante a gente pensar nisso, porque nós precisamos estar preparando os nossos adolescentes para subir para a mocidade, para que eles entendam que esse trabalho é riquíssimo e que, de fato, a juventude ela traz um pouco mais de responsabilidade, ela traz um pouco mais de peso, vamos assim dizer, mas nós não podemos deixar que os nossos adolescentes fiquem só recebendo. Eles têm uma capacidade enorme para trabalho. Deixa na mão desses meninos que eles desenvolvem demais. Então, assim, essa mudança, essa transição, ela é muito importante ser acompanhada. E quando tem uma mocidade madura, que aprende a enxergar nos jovens mais novos essa condição, esse aprendizado que eles têm, essa vontade que eles têm, nós vamos ter uma mocidade forte, uma igreja forte, né? Jovens que confiem nas suas lideranças mais velhas, que ouvem o que eles falam e que atendem aos seus ensinos. Então, é muito importante a gente pensar nesse detalhe, porque vêm pessoas atrás de nós que observam o nosso comportamento, mas, às vezes, nós estamos tão distantes que não tem, né, esse elo. Então, é importante pensar na nossa mocidade, a continuidade dela, trabalhando desde lá de trás, né? Então, tentar diminuir essa distância das gerações, né? Eles nos ensinam algumas coisas e nós também podemos ensinar para eles, né, como lidar com algumas questões. E isso na igreja é fundamental. Acho que isso é tão fundamental, Larissa, que fala a respeito da unidade da igreja. Sim. E quando nós falamos, às vezes, dos departamentos, dos ministérios, na igreja das sociedades, né? O que muitas vezes, muitas igrejas entendem que fica muito separado. Criança, adolescente, jovens e adultos, né? E pode parecer que muitas vezes nós temos várias igrejas dentro de uma única igreja por conta justamente dessa falta de unidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a dinâmica que nós precisamos exercer na igreja é justamente essa: o mais velho sempre ensinando os mais novos. É uns aos outros, né? Isso. E é muito interessante a gente ver. Às vezes a gente pensa assim, nós já temos tantas responsabilidades que não pensa nisso. Exatamente. Mas é importante que a gente, né, como federação, acompanhe a federação dos adolescentes também, dentro das UMPs locais. Esse é um trabalho de pertinho mesmo, né, dentro das nossas igrejas. E, às vezes, a gente tem a mania de falar assim, ali é o CP, ela é a igreja do futuro. Não, é a igreja de hoje, tem que se ensinar hoje, para que eles amem o trabalho do Senhor, amem o trabalho das nossas sociedades internas, valorizem isso, né? Porque, de fato, isso gera muito fruto para a igreja. E a UPA, a mocidade, ela é o braço forte das nossas igrejas, né? O Senhor nos chama para trabalhar porque somos jovens, cheios de vigor. Às vezes, a gente reclama de muita canseira, né? Mas nós temos vigor e é para isso que Deus nos chamou. E o que
nós temos visto, mesmo em meio a todos esses desafios, o trabalho cresceu, o trabalho prosperou, e hoje a Sinodal tem uma credibilidade enorme, juntamente às igrejas, né? Se antes se falava muito da falta de apoio, né, ao trabalho, falta de apoio das igrejas, você, juntamente com a diretoria da Sinodal, como secretário, tem conseguido desenvolver esse trabalho, né? Como você tem feito? O que você tem feito para encorajar as igrejas a se envolver nesse trabalho? E para aquelas igrejas ou que não estão envolvidas, qual o recado que você deixa para elas também? São, acho que, duas questões que eu queria pontuar aqui. A primeira é exaltar os nossos líderes que nunca nos negaram absolutamente nada. Então, nossos pastores, aqueles que a gente sempre conversou, precisou, o pessoal disposto, abrindo suas igrejas, a exemplo do que você está fazendo aqui hoje na sua igreja. Então, louvar a Deus pela vida dos colegas e uma palavra de encorajamento para que, de fato, possam abraçar o trabalho com a mocidade, possa envolver com os seus jovens, ouvir os jovens. Às vezes, os jovens trazem consigo dilemas da faculdade, do início de relacionamentos no casamento, filhos, e por vezes a gente não quer se relacionar porque acha que eles estão ocupados demais, fazendo inúmeras coisas, quando na verdade o jovem ele potencializa o trabalho na igreja. O jovem traz consigo responsabilidade conjugado com dinâmica, proatividade conjugada com prudência. Então, aquele momento em que a gente está desanimado, que a gente está precisando de um fôlego, você conversa com um jovem, o cara está vibrante, o cara está fazendo inúmeras coisas, o cara está saindo da faculdade, passando na casa da namorada, voltando para a igreja, querendo casar amanhã, naquela correria, e aquele impacto doido, a gente fala, meu Deus, eu preciso caminhar com esse cara, e a igreja começa a ter o reflexo disso no seu dia a dia. E uma segunda palavra é para os pastores que ainda insistem na sua visão dentro da igreja presbiteriana, de um trabalho que não envolva a mocidade. Cuidado. Bobagem. Bobagem. Eu vou inovar num trabalho, eu vou trazer uma coisa totalmente diferente. Faz não. Vamos voltar para a nossa origem, entender que uma sociedade interna agrega muito na visão da nossa igreja. Mas é algo passado, isso não está com nada mais, a geração não está assimilando mais o discurso da mocidade. Me preocupa quando a gente começa a querer conjugar demais o discurso, perdendo aquilo que é a nossa história, a nossa base. O MP é uma bênção na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil. E a gente precisa, sim, aprender a falar de uma maneira cultural aos nossos jovens, mas respeitando a nossa história e os nossos fundamentos. Cuidado, pastores, cuidado, líderes, com a inovação que foge dos nossos princípios como uma igreja conciliar. Eu vejo que a gente enfrentou um tempo, né, pastor, que a gente quis, às vezes, tirar algumas nomenclaturas, né, das nossas sociedades, para parecer algo assim, por exemplo, SAF, né? O que é uma SAF, o MP, a gente começou a adotar, às vezes até nomes em inglês, enfim, né? Colocando aí com o intuito de ser mais moderno. E até então, isso no começo foi até um discurso assim, ok, interessante, tal, mas a essência começou a mudar disso, né? Eu acho que o grande problema também é quando a essência, a gente quer mudar a essência dos trabalhos e a característica da nossa igreja, como você colocou. Uma igreja tão linda, uma igreja centenária, e está aí há tantos anos, uma igreja tão séria, tão respeitada. Né? E por que somos essa igreja? Tão séria, tão respeitada, que está firme, já enfrentou tantos momentos diferentes em nosso Brasil e continua uma igreja sólida, uma igreja firme, justamente a essência, esses princípios. E na simplicidade. O evangelho é simples. Nós mantemos uma mensagem simples. E o quão mais simples e, ao mesmo tempo, objetivo e profundo,
nós formos nas nossas ações, nas nossas exposições, nas nossas atividades, eu tenho certeza que a gente vai ser mais efetivo. Isso aí. E é pedagógico os nossos nomes, né, gente? Pode ser, até alguém pode falar que é antigo, mas é pedagógico e é fácil de decorar. Ah, que isso, né? Você pega aí, ó, SAF, o pessoal já é SAF, decorou, gente. O MP, UPA, pô, o pessoal decorou o que é UPA, gente. É fácil decorar, é pedagógico. Vem junto, é um pacote tão bonito, e a gente quer colocar um nome em inglês. Vamos manter a nossa essência. Vamos manter. Nos une Brasil. Isso mesmo. Pastor, nos une sair daqui de Uberaba, ir para um congresso em Brasília, como a gente participou da comissão executiva. E o que te une ali? Nós somos o MP, sabe? Faz parte daquilo que a gente defende, não como princípio bíblico, não está escrito isso na Bíblia, mas como a nossa identidade como igreja. Isso é bonito, isso faz parte. A nossa sociedade é uma sociedade que perde a sua identidade muito rápido e a gente precisa manter a nossa. Uma coisa, eu acho que você também deve conhecer a respeito sobre isso. A gente fala muito sobre a questão da treliça e a videira, né? É a treliça que dá o suporte para que a videira possa crescer, né? A SAF, a UPH, a UPJ, a UCP, a UPA, a UMP. Com certeza. Isso tudo é essa treliça. São os mecanismos, né, a estrutura que vai potencializar a vida. O problema não está na nomenclatura, não está na maneira como a gente distribui cadeiras, não está na cor de paredes das nossas igrejas. Está na vida da nossa igreja. Então, se a gente tem uma UMP morta, não é mudando o nome dela para um número ou para uma sigla em inglês que a gente vai trazer vida para ela. Então, nós vamos renovar isso no poder e na autoridade de Cristo Jesus, o Senhor da missão, que há anos na Igreja Presbiteriana do Brasil tem usado a MP. Isso. E com a graça dele a gente vai continuar essa missão. E ele é o Senhor da igreja. O Senhor da igreja. Muito bom. Da treliça e da videira. E da videira. A própria videira. Muito bom, tá aqui. Quando você tem uma experiência agradável na vida, ô Jonathan, e no caminhar com Deus, essas coisas marcam a vida da gente. Então, a gente, como pastor, quando a gente assume um trabalho desse, se a gente não amar as pessoas com as quais a gente está trabalhando, a gente vai esquecer.